da implantação no PGR e no GRO, a integração dos riscos ocupacionais e psicossociais no inventário de riscos. Tá? Então, como que é o PGR? Tá? A elaboração do inventário de riscos e do plano de ação com a definição de seus conteúdos. Para iniciar, temos que identificar a organização com seus dados básicos. Tá? Então, no PGR, nós vamos ter a razão social, o endereço, o CNPJ, os contatos, o CNAE. Gente, o CNAE é importante para haver o casamento entre o que está vinculado à atividade econômica do órgão, tá? O responsável, o coordenador e o início da validade. Revisar até no máximo de 2 anos, como nós já falamos, tá? Ou seja, o PGR tem que ser revisado no máximo em 2 anos. Tá? Aí a gente vai ter o conteúdo. Aqui eu botei um modelo resumido aqui, tá? Que não é o melhor modelo, mas dá para vocês terem uma ideia de como montar um PGR, tá? Então ele vai ter uma introdução, no qual a gente fala sobre como que fez, né? Por que fez direitinho, né? As definições e critérios de definição de risco, ou seja, eu tenho que falar como que eu cheguei naquele parâmetro de risco. Eu vou, inclusive aqui é muito importante que vocês coloquem as matrizes que vocês usaram, tá? Que não precisa ser nenhuma preenchida, mas que seja pelo menos a conceituação dela. Quais são as matrizes que foram usadas, tá? Aí depois que eu fiz isso, aqui os cálculos que foram feitos direitinho, aí eu vou fazer os ambientes. Ambientes, os empregos e o inventário de riscos. O que eu faço? Aqui eu peguei de uma prefeitura, tá? Então, cada ambiente eu faço a descrição do ambiente. Tá? Então, aqui eu tenho Secretaria de Administração, de Agricultura. No caso de vocês, vai ser setores, né? Porque vocês são Câmara. Então, vocês podem colocar departamento, setor, tá? E descrever os ambientes. Tá? Aqui os ambientes são mais ou menos iguais, tá? Mais ou menos não, todos estão iguais aqui, né? Mas pode existir variações. Tá? Principalmente, por exemplo, a Paula falou que o ambiente aí tem ambientes em outro lugar, ou tinha, não sei, né? Então pode ser que os ambientes sejam diferentes. Aí você descreve esses ambientes. Tá? Eu, particularmente, gosto que os ambientes sejam descritos de uma maneira mais detalhada. Por que mais detalhada? Porque sendo bem detalhado, fica mais fácil de eu inventariar os riscos naquele ambiente. Porque, por exemplo, se eu falo que a iluminação é adequada no ambiente, depois tem um risco, iluminação não adequada, não tem uma contradição aí? Na descrição do ambiente, a iluminação é boa. Agora, na hora que eu estou descrevendo o emprego, onde ele está localizado, a iluminação não é adequada? Tem problema de iluminação para aquele tipo de serviço? Então a gente precisa fazer um detalhamento maior. E aqui eu coloco também um mapinha, que seria, por exemplo, se for um andar, você mais ou menos fazer uma planta baixa desse andar e colocar os graus de riscos baseado em qual o risco que tem, tá? Se é alto, relevante ou baixo, tá? Nessas bolinhas aqui. Porque aqui fica mais fácil a visualização para quem não é da área de SST. Então ele visualizou, e essas bolinhas é que aqui
na apostila, não dá para vocês verem porque é preto e branco. Mas essas bolinhas, elas são vermelha, amarela e verde. Tá? Então você coloca. E o risco físico, ela tem tamanho, né? Quanto maior o risco, maior a bolinha. E as cores que você usa, tá? Aqui nas cores, aqui tem 5 cores, né? Que são aquelas cores, lembra daqueles riscos que eu mostrei para vocês, cada um de uma cor? As cores são aquelas, tá? Então, cada risco aqui tá de uma cor, tá? O risco ergonômico é amarelinho, tá? Então, a gente vai ter. E o risco psicossocial, se ocorrer, e você conseguir vincular ele ao ambiente, você coloca ele como aquele pink, tá? Que é a cor que é usada para descrever os riscos psicossociais. Além disso, aí a gente tem os cargos, tá? Então aí a gente pega aqui, cargo A, agente administrativo, CBO, e lista o ambiente onde ele está localizado, as atividades, o índice de qualidade, 100% aqui, a metodologia, de acordo com a norma regulamentadora número 17, e o inventário de riscos ergonômicos desse agente administrativo, tá? E aí, esse quadradinho aqui na frente do risco ergonômico seria uma cor, a cor que a gente baseia aqui no nível de risco, que nesse caso aqui é um risco, ele deve estar, peraí, que esse aqui eu acho que eu... Não, esse aí é verde, ele é verde porque é um risco trivial, risco baixo, ó, tá? Ele é um verdinho, ele é verdinho. Esse daí é verdinho, tá? Então, a gente coloca dessa maneira, tá? E aqui faz os cargos. Cada cargo, você verifica. No agente administrativo, ele só tem risco ergonômico, tá? No agente de segurança municipal, ele tem risco de acidentes mecânicos e riscos ergonômicos, porque ele fica muito tempo em pé, esse tipo de coisa, tá? Aí o agente operacional, ele também só tem riscos ergonômicos. Agora, o médico veterinário, ele tem riscos de acidentes, riscos biológicos, riscos ergonômicos, tá? Inclusive vários riscos ergonômicos. Então, por cargo, você vai mapeando os riscos, por cargo. Inclusive, quais são os EPIs? Aqui, ó, a gente tem os EPIs que o médico veterinário tem que usar. Tá? Mapeou os riscos e colocou os riscos, os EPIs que ele é obrigado a usar. Tá? Que no caso os outros cargos, por serem cargos operacionais, eles não têm EPIs que eles usam. Né? E a gente também coloca nas observações o que ele tem que fazer para diminuir os riscos ergonômicos e os outros tipos de risco. Então aqui está, realizar ginástica laboral, fornecer apoio para os pés, fazer pausas fora do posto de trabalho durante a jornada, que é aquilo que eu falei, não dá para eliminar o risco, porque a característica do trabalho é um trabalho que eu não tenho como eliminar o risco ergonômico. Mas com essas medidas eu consigo minimizar o risco ergonômico, tá? Aí depois nós vamos ter a garantia de implementação, que quem assina a garantia de implementação no caso de vocês, é o presidente da Câmara. Tá? Por quê? Porque ele é a autoridade máxima e aí ele garante que o PGR vai ser implantado. E por fim, as considerações finais, que é como que o trabalho foi feito e o responsável técnico que assina. Tá? Que pode ser um técnico da área de SST, como pode ser alguém que não seja técnico. Tá? Não há problema nenhum de não ser alguém que seja técnico no PGR, porque o PGR não é um laudo, tá? Ele é só uma constatação dos riscos que existem, tá bom? Então não precisa, o responsável técnico não precisa ser um técnico formado na área,
Agora, se fosse um laudo, precisaria ser alguém formado na área, tá? Que aí seria um engenheiro ou médico do trabalho. Por exemplo, a Câmara de Barueri, como vocês têm um técnico de segurança do trabalho, o responsável pode ser o técnico de segurança do trabalho. Não há problema nenhum, tá? Como também esse responsável técnico pode ser a comissão, tá? Agora, como vocês contrataram uma empresa para fazer, o responsável técnico é alguém da empresa que foi contratada. Porque isso é perfeitamente legal. Agora, o responsável pela garantia de implementação é alguém que tenha um cargo superior dentro da estrutura hierárquica do órgão, tá? Bem, inventário de riscos ocupacionais e psicossociais, temos as seguintes informações. Caracterização dos ambientes de trabalho, setor, emprego, posição hierárquica e outras informações que auxiliem na determinação dos riscos ocupacionais. A caracterização das atividades sumária e detalhada, que deverão ser coletadas através de informações prestadas pelos servidores, através de questionários e entrevistas, podendo também ser utilizadas as descrições constantes das leis que criaram os empregos e cargos. Tá? Se vocês não quiserem perguntar para o servidor, não tem problema. Pega a lei e coloca a descrição lá. Descrição dos perigos, lesões ou agravos à saúde do trabalhador, com a identificação das fontes ou circunstâncias dos riscos gerados e indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos aos riscos e das medidas de controle implementadas, administrativo, coletivo e individual. Por exemplo, tem risco. Por exemplo, de repente eu tenho um agente administrativo que trabalha no departamento pessoal, tá? E aí eu tenho um outro agente administrativo que trabalha no setor de obras, tá? Ou seja, os dois são agentes administrativos, só que o grau de risco de um é menor que o do outro, porque ele está sujeito a riscos diferentes. Os dois, teoricamente, eles fazem a mesma coisa, só que eles estão localizados em ambientes diferentes. Tá? Por isso que é importante a gente fazer o ambiente e colocar o cargo dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, o agente administrativo, o agente operacional. Por exemplo, o agente operacional que trabalha na rua é diferente do agente operacional que trabalha na copa ou que faz limpeza dentro do prédio. Os riscos são outros. Por isso que ele precisa ser conceituado. E isso não tem nada a ver com a pessoa que ocupa o cargo, tá? Por quê? Porque independente aquela pessoa pode sair do trabalho de rua e ir para o trabalho interno. E aquele interno pode ir para o trabalho de rua. Porque o próprio cargo exige que tenha essas duas situações. Agora, os riscos são diferentes. E é nisso que o PGR vai classificar. Por isso que normalmente, a gente não usa o nome da pessoa, a gente usa o cargo que a pessoa ocupa. É inerente ao ambiente e ao cargo o risco. Tá? E não a pessoa. Porque a pessoa ela pode estar em outro lugar. Tá? É lógico, existem cargos que são inerentes àquele local. Por exemplo, o procurador, ele trabalha na procuradoria. E ele não vai sair da procuradoria, porque o cargo dele é inerente àquela estrutura. É igual o professor. O professor vai estar sempre vinculado à área da educação. Agora, mesmo dentro de uma própria secretaria, e você pode ter, por exemplo, quando a gente faz um PGR da área da educação, muitas vezes você acaba tendo que fazer por escola, porque os graus de risco podem ser diferentes.
Porque nem todos os ambientes são exatamente iguais. Por exemplo, de repente você tem uma escola que tem ar-condicionado nas salas, mas você tem outra que só tem um ventilador. Você tem uma que a iluminação é de um jeito, você tem outra que a iluminação é de outra. Aí você tem uma escola que é num bairro que não tem problema de violência. Então o risco psicossocial daquela unidade é menor do que o risco psicossocial daquela escola que é localizada num bairro mais violento e com risco de vida ou de agressão naqueles profissionais. Então a gente tem que conceituar o ambiente e o grau de risco dentro do cargo. Eles não são iguais, tá? Mesmo que seja o mesmo cargo. Por isso que é importante a gente separar os ambientes. No caso de vocês, que é uma Câmara Municipal, os ambientes são mais ou menos iguais. Certo? É difícil você ter ambiente muito pior. É diferente, por exemplo, de uma prefeitura que tem ambientes diversos. Por exemplo, uma autarquia de água, que tem o pessoal que trabalha no administrativo, tem o pessoal que trabalha lá na manutenção e tem o pessoal que trabalha nas bombas de água fora da cidade, no meio do mato, em outras condições, né? Então os graus de risco são diferenciados. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer essa definição. Tá? E aí alocar direitinho os cargos em cada ambiente. Tá? O nível de risco ocupacional e psicossocial determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Tá? Os dados de análise preliminar ou do monitoramento da exposição a agentes físicos, químicos e biológicos da NR9 e da NR17, a avaliação dos riscos, incluindo a classificação de acordo com a matriz de riscos, personalizada por risco para a elaboração do plano de ação, critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Tá? E aí a gente tem um inventário, a implementação em 5 etapas. Identificação do perigo, avaliação e classificação dos riscos de acordo com a probabilidade e severidade da matriz de riscos, as medidas de prevenção com acompanhamento e monitoração, a verificação de resultados das medidas de controle tomadas e a reavaliação dos riscos. Tá? Então são essas as 5 etapas de implementação. Tá? Porque sempre que a gente, por exemplo, eu identifiquei o perigo, fiz as avaliações, fiz tudo, implementei todas as medidas de prevenção, estou acompanhando, monitorando, mas será que eu não preciso reavaliar esse risco? A própria NR1 coloca que a cada 2 anos eu tenho que fazer isso. Por que será, né? Que ela fala isso, né? Que eu tenho que reavaliar a cada 2 anos. Porque esse risco pode aumentar ou mesmo regredir. De repente eu acabei com o risco. Ele não existe mais naquela proporção. Com as medidas que eu tomei. E aí eu faço a reavaliação periódica disso. Tá? Ou sempre que houver novas tecnologias implantadas, novo local de trabalho, novos equipamentos, uma série de fatores que podem levar a essa reavaliação.